Vamos então fazer o módulo 2, tema 7, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos. Dentre os diferentes tipos de mediunidade, há os de ocorrência pouco comum, sobretudo nas reuniões corriqueiras da casa espírita, que, a rigor, priorizam o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Contudo, é importante manter-se informado a respeito dessas ocorrências, assim categorizadas por Allan Kardec, e nós vamos ver aqui que é o que os espíritos colocaram para o Allan Kardec no Livro dos Médiuns. A mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares. Não existem duas pessoas iguais, não existem dois médiuns iguais. Todos têm a sua característica, existem nuances dentro da mediunidade ostensiva e cada um tem que descobrir a sua. Para isso é tão importante estudar as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns principalmente, que é um manual para os médiuns ostensivos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra e o Céu, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Nas obras básicas nós vamos encontrar os ensinamentos que os Espíritos deram para o Kardec, e na Gênese nós vamos ver as ideias, as teorias, as colocações do Kardec. Principalmente porque nós vamos ver hoje, que é basicamente sobre fluidos, o capítulo 14 do livro A Gênese é fundamental. Neste estudo será dada ênfase às principais modalidades mediúnicas incomuns de efeitos físicos, curas espirituais, materializações e transporte de objeto, entre outros. No próximo, serão analisadas as mediunidades incomuns de efeitos intelectuais. Item 1. Materialização de espíritos. Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. Durante essas aparições, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência da reencarnação anterior, revelando aspectos fisionômicos facilmente identificados. Materializado, o espírito pode estabelecer conversação direta com os encarnados, movimentando-se no recinto onde se encontra. Isso está no Livro dos Médiuns. Continua o Livro dos Médiuns. A principal finalidade da materialização é a comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte do corpo físico. O fenômeno não é, contudo, de execução simples, muito pelo contrário. Então, o fenômeno não é, contudo, de execução simples, pois envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma, fornecido pelo médium de efeitos físicos. Então, vamos lembrar que na época do Kardec já eram raros os médiums de efeitos físicos, hoje é raríssimo os médiums de efeitos físicos, mas naquela época era necessário a comprovação do plano espiritual, porque se não fosse os médiuns de efeitos físicos, a comprovação através das mesas girantes, das cadeiras que eram levantadas, as mesas que eram levantadas, as pranchetas que escreviam, as cestas, se não fosse tudo isso, não teria chamado a atenção do professor Hippolyte, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso querido Allan Kardec, e é graças a essa atenção que despertou nele, para que ele fosse estudar, fosse analisar, que os espíritos puderam trazer a terceira revelação, puderam trazer a doutrina espírita, que é uma doutrina científica e filosófica, que foi isso que os espíritos trouxeram, o Allan Kardec compilou e colocou para nós, editou tudo isso nos 5 livros que nós temos, o Pentateuco da doutrina. Item 1.1. Ectoplasma. A palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richer, que viveu de 1850 a 1935, conhecido como o pai da metapsíquica. Essa bioenergia é uma energia biológica, é uma energia
anímica, é física. Então vamos lembrar a célula, né? Uma célula já é um micro, ela é micro, né? Nós precisamos de um microscópio, então nós vamos ver a célula. Dentro da célula tem uma partezinha menor ainda, que é a mitocôndria. Nesta mitocôndria, todos nós fabricamos, digamos assim, ectoplasma. Então, todos nós temos e doamos ectoplasma. Hominais, animais, minerais, vegetais. Os vegetais têm ectoplasma, os animais têm ectoplasmas, nós, hominais, temos ectoplasma. Os médiuns normais, todos somos médiuns. Os médiuns ostensivos, todos nós temos ectoplasma, doamos ectoplasma. Só que o médium de efeitos físicos, ele tem nessa mitocôndria da sua célula uma capacidade de fornecimento, de elaboração de ectoplasma absurda. Então, ele tem um número absurdo de ectoplasma que ele fabrica, e aí ele doa, queira ele saiba ou não saiba que é médium, ele queira ou não queira, ele doa ectoplasma pelos orifícios, né? Pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pela ponta dos dedos, e o plano espiritual vai buscar esse ectoplasma e vai, com esse ectoplasma ele vai trabalhar, né? Ele vai materializar as coisas, materializar um espírito. Então a palavra ectoplasma foi cunhada por Charles Richer, como nós já vimos aqui, né? E essa bioenergia faz alusão à substância leitosa. Nós vamos ver descrições que colocam como se fosse um algodão, né? O algodão, a planta algodão, como se fosse um lençol, né? Muito diáfano, muito fino, que também é de algodão. Ou um algodão doce, né? Mais esponjoso. Nós vamos ver uma série de descrições. Nós vamos ver o André Luiz colocando como sendo uma substância meio leitosa e que com um cheiro específico que ele não consegue descrever. Nós vamos ver várias descrições, mas o médium de efeitos físicos é aquele que doa o ectoplasma que o plano espiritual vai se utilizar para o bem ou para o mal. Os espíritos elevados vão se utilizar desse ectoplasma para ensinar, ou até os espiritualistas para fazer cirurgias e para curar pessoas, e os irmãozinhos instigantes vão usar para assustar, para amedrontar, para rasgar roupa, bater porta, sumir com coisa e por aí vai. Criar sons e por aí vai. Então, a energia é a mesma, né? Quem a utiliza é que vai direcioná-la para aquilo que está utilizando. Então, essa bioenergia faz alusão a uma substância leitosa que, a despeito de ser produzida no interior da célula, no seu protoplasma ou citoplasma, pode ser expelida para fora do organismo humano. Os médiuns de materialização, dentre os demais de efeitos físicos, têm a capacidade de produzir mais abundantemente o ectoplasma, substância fundamental às aparições, materializações e tangibilidade dos espíritos. Da mesma forma que existem várias nuances para a mediunidade, a materialização também tem muitas nuances. Há as coisas que são materializadas e que elas são só visíveis, são diáfanas, depois elas somem. As coisas que são materializadas e elas são tangíveis, elas podem ser seguradas, as pessoas podem pegar nisso, elas podem sumir depois ou elas podem ficar permanentemente. Então nós vamos ver materialização de um espírito que materializa de corpo inteiro, às vezes materializa só do tronco para cima, o resto é como se fosse um lençol. Às vezes ele é quase diáfano, né, quase transparente. Às vezes é tangível, dá para segurar, para pegar. Isso depende do tipo de mediunidade, dessas nuances do médium ostensivo de efeitos físicos que está trabalhando ali
e da sustentação que esse médium está recebendo da corrente de vibração, que está ali sustentando o trabalho que está sendo realizado. Nós vamos ver agora aqui um trecho do livro Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico, do Espírito André Luiz. O ectoplasma apresenta o aspecto de uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, sendo que nas materializações espirituais, aqui quem está falando é o André Luiz no livro Domínios da Mediunidade, como eu coloquei, né? Ele coloca uma pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, sendo que nas materializações espirituais é expelido do corpo do médium, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. André Luiz, que acrescenta outras informações ao observar uma sessão de materialização, também do livro Domínios da Mediunidade. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos, né, porque ela é uma energia, como é uma energia, ela tem movimento, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresenta o aspecto de grande massa protoplásmica viva e tremulante, né? Ela tem energia. Então, nós vamos ver nesse livro Domínios da Mediunidade, o André Luiz descrevendo uma sessão de materialização, e nós vamos ver que para a sessão de materialização, o plano espiritual vai buscar, o ectoplasma vai buscar as energias no mundo natural, vai buscar as energias no fluido cósmico universal, fluido cósmico, né, universal é redundância, então no fluido cósmico, vai buscar a energia na natureza, nas plantas, nos animais, e vai buscar a energia em abundância do médium que está ali, que é o médium de efeitos físicos, também vai pegar essas energias no grupo de sustentação para realizar. Mas na materialização precisa haver uma sintonia tão fina entre o médium que está realizando e o espírito que está ali trabalhando, que esse espírito se utiliza do fluido vital do médium. Por isso, numa sessão de materialização, isso já foi comprovado cientificamente através de balanças que foram colocadas embaixo de médiuns de materialização, médiuns de efeitos físicos, que 20%, o médium perde 20% do seu peso durante a sessão de materialização, depois volta. Por quê? Porque a energia vital, todas as energias dele são utilizadas, é um processo de risco para o médium, é um processo muito complicado para o médium, e nós vamos ver que precisa ter essa sintonia tão fina a ponto de serem, digamos assim, unidos, fluido vital do espírito comunicante com o fluido vital do médium, para que esse espírito possa materializar coisas ou se materializar. E é muito interessante essa colocação que o André Luiz faz no Domínios da Mediunidade, porque ele vai colocando que vai se formando aquela massa, né, vai se formando ali o protótipo de um corpo humano, e a primeira visualização que se tem é da fisionomia do médium. Então ele vê ali a fisionomia do médium, depois a fisionomia do médium vai se modificando, aí aparece a fisionomia do espírito que está se materializando. Por quê? Porque é o fluido vital do médium que está sendo utilizado ali junto com o fluido vital do espírito comunicante e o ectoplasma do médium que está sendo utilizado ali. Quando termina a sessão de materialização, esse ectoplasma volta para o médium, ele doa, entre aspas, porque na realidade ele empresta. Então, o fluido, esse ectoplasma vai voltar para o médium. Ele vai receber aquilo de volta, porque a doação que é feita ali é muito grande.
Quando por exemplo, os espíritos se utilizam de um médium que nem sabe que é ostensivo e vai fazer barulho numa casa, vai fazer alguma coisa, ele pega ectoplasma, porque ele produz tanto que ele está doando, ele sai pelos poros, o espírito vai lá e pega. E se utiliza daquilo, e aquilo não vai ser devolvido, porque ele se utilizou daquilo, porque é tanto que está sobrando, está passando ali. Numa sessão de materialização, o uso de energia é tão grande que desmaterializa a parte do médium, por isso que o seu peso diminui. E aí, esse ectoplasma que é utilizado volta tudo, uma parte é dispersada, sim, mas a grande maioria volta para o médium. Por isso que tem umas fotos impressionantes que a gente vê de ectoplasma, que às vezes você vê perto da boca, ali no rosto do médium, uma mão, né, a parte de um corpo, porque é o ectoplasma que está voltando. Materializou ali uma pessoa e aquele ectoplasma está voltando para o médium, e aí a gente vê essas fotos tão estranhas. Mas é por causa disso. Ainda segundo André Luiz, o ambiente onde a materialização ocorrerá é cuidadosamente preparado por trabalhadores desencarnados. Agora nós vamos ver um trecho do livro Missionários da Luz, onde ele também descreve uma sessão de materialização. Então ele coloca aqui, levando a efeito a ionização da atmosfera, nós já estudamos, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos desse teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Agora nós vamos ver um trecho do Domínios da Mediunidade. Prossegue, o André Luiz prossegue ao afirmar que a materialização, para ser mais perfeita, exige segura desmaterialização do médium, que é o que nós estávamos falando aqui, e dos companheiros encarnados que o assistem. Nas materializações completas, partes do corpo do médium são momentaneamente desmaterializadas. A propósito, ele coloca aqui, recomendamos a leitura do livro Um Caso de Desmaterialização, de Alexandre Aksakov, que foi editado pela FEB. Todo o processo envolve, portanto, a conjugação de energias ou fluidos distintos, habilmente manipulados por especialistas desencarnados, assim genericamente denominados por André Luiz, também no livro Domínios da Mediunidade, fluidos A, uma colocação didática que o André Luiz coloca no livro Domínios da Mediunidade. Fluidos, os tipos de fluidos que são utilizados aí. Vamos lembrar que até o começo do século XX, tudo aquilo que não se tinha uma grande compreensão passou a ser chamado de fluidos. Hoje a gente tem nomes separados, isso é éter, isso é isto, isso é gás, isso é aquilo, mas nos livros do Kardec, nos livros do André Luiz, que são todos do começo do século XX, nós vamos ver muito essa colocação de fluidos para uma série de coisas que hoje nós já temos nomes específicos. Então, o André Luiz coloca fluidos A, representando as forças superiores e sutis da nossa esfera. Então, são as energias telúricas, são as energias da Terra, são as energias que são buscadas no fluido cósmico. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que os assistem. Então, é o ectoplasma do médium e o ectoplasma daqueles trabalhadores, que somos todos médiuns, dos médiuns que estão ali na sustentação. E fluido C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Todo o ser vivo, ele emana, ele tem ectoplasma. Então, os espíritos vão buscar na natureza. Nós vamos ver casas que trabalham com materialização, principalmente. Tem uma casa muito conhecida em Jacarepaguá, que um médico e os livros do Dr.
Paulo César Frutuoso são fantásticos. É um oncologista. O livro A Face Oculta da Medicina é um livro maravilhoso. Nós vamos ver ele trabalhando com von Steiner, que é um médico que desencarnou na Segunda Guerra Mundial. E eles lá realizam cirurgias, e a casa onde eles trabalham fica no meio da floresta, ali em Jacarepaguá, onde eles trabalham com materialização, justamente porque precisa das energias da natureza também para que se realize a materialização. Então agora nós vamos para o item 2, mediunidade de transporte. Trata-se de uma mediunidade rara, cujos resultados são tão surpreendentes quanto a materialização de espíritos. O transporte mediúnico de objetos é produzido tanto por espíritos esclarecidos quanto por entidades menos evoluídas, até mesmo por obsessores. É aquilo que eu estava falando. A energia é a mesma. A energia vai ser utilizada para o bem ou para o mal, dependendo de quem a está utilizando. Por isso que ele coloca aqui. Pode ser utilizado, pois, por obsessores. Pois sabe-se a natureza das... Isso aqui é do livro dos médiuns. Sabe-se a natureza das comunicações, guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Então, o médium, o espírito, nós vamos ver lá no livro dos médiuns. Por isso que é tão importante o estudo aprofundado do livro dos médiuns. O Kardec conversando com um espírito que era uma casa assombrada, era colocada como casa assombrada, então o pessoal alugou a casa e fugiram da casa por causa dos barulhos, por causa das coisas que caíam, das portas que batiam. Aí o Kardec conversou com o espírito que estava realizando isso, e ele falou que eles tinham uma funcionária e que ele se utilizava das energias, ele se utilizava, né, de uma energia que vazava, né, por essa funcionária, ele se utilizava daquilo para realizar os barulhos e o que assustava as pessoas ali. Aí o Kardec perguntou para ele, mas e antes dessa família, as pessoas que ouviam barulhos, as pessoas que entravam lá e saíam correndo? Ele falou, tem uma pessoa aqui perto da casa que quando eu preciso eu vou lá buscar essas energias com ela e para poder afastar as pessoas da minha casa, porque o espírito colocava que aquela casa era dele e ele não queria que ninguém entrasse na casa. Então nós vamos ver que não é uma questão de aprender, de entender, de saber manipular. Aí o Kardec falou, mas como você faz isso? Ele falou, não sei. Como eu faço, eu não sei, mas eu faço. Então a ignorância a pessoa até faz, que nem a questão do transporte. O espírito ignorante, ele acha que ele vai lá e pega as coisas e traz. O encarnado ignorante também, que não estuda, vai achar que o espírito está ditando, que o espírito está pegando as coisas e trazendo, que o espírito está ali com o dedo tocando piano. O espírito ignorante, ele precisa da luva no médium de psicografia, que ele vai lá e coloca a mão dele. Por quê? Porque ele acha que é a mão dele em cima da mão do médium que vai escrever, né? O médium ignorante vai pensar da mesma forma. Agora, quem estuda vai ver no livro dos médiuns a explicação de que todo o processo é mental. Então, o espírito, na sua ignorância, no estado que ele está, ele acha que ele está falando com a boca, que ele está vendo com os olhos, que ele está ouvindo com o ouvido. E a energia, o corpo perispiritual, ele tem ciência pelo corpo todo. Então, o espírito acha que é o dedo dele que está tocando o teclado do piano, não é a mente. Ele acha que ele está indo lá pegar alguma coisa e está trazendo para cá, não. É a mente. Então, todo o processo realizado pelo plano espiritual, ele é pelo pensamento e pela vontade. O espírito usa o pensamento e a vontade como nós usamos as mãos. Nós realizamos as coisas com as mãos, o espírito realiza com o pensamento. Então, embora o espírito ignorante ache que ele está ali pegando, ele está se usando das energias do médium de efeitos físicos para
poder interagir com a matéria e levar essa matéria de um lugar para o outro. Ele acha que ele está pegando, mas ele está mentalmente trabalhando essa energia, levando. Nem ele sabe como ele está fazendo. Ele fala, eu peguei lá e levei lá. Quando o Kardec vai conversar com os espíritos superiores, eles vão explicar que é um processo mental. O espírito usa a mente como nós usamos a mão. Quem não tem conhecimento vai achar que está trabalhando como se estivesse com o corpo físico. Então vamos continuar aqui. O transporte como sempre nós vemos que é uma mediunidade rara, né? Então nós vamos ver a ocorrência do fenômeno. Eu não terminei aquela anterior, desculpa. A natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber e da sua ignorância. Mas qualidade, delicadeza e beleza são característicos dos materiais transportados pelos bons espíritos. Então, qualidade, delicadeza, beleza e utilidade. Utilidade para a maioria. Um espírito superior não vai deixar de trabalhar, porque ele tem muito trabalho para satisfazer a curiosidade de encarnar. Ele vai realizar um trabalho que seja útil para a maioria, que seja importante em algum sentido. Então, a ocorrência do fenômeno de transporte pode ser resumida em 3 etapas distintas e sequenciais. A. O espírito desencarnado retira da natureza um objeto, flores, pedras, frutos, que não tem dono. Isso aqui é importante entender. Então, o que acontece? Como eu estava falando, ele pode ir lá e retira a energia da flor, do que for, aparece ali, às vezes não é tangível, só se vê as flores, depois ela some. Determinados espíritos, eles pegam as flores, trazem ali, elas são tangíveis, as pessoas podem levar para casa. Que não tem dono. Quando tem dono, os espíritos com conhecimento, os espíritos que já têm uma certa elevação, respeitam isso. Nós vamos ver a descrição de um trabalho de materialização que o grupo que está ali vai materializar um determinado objeto. Eles querem... É uma história, eles vão materializar um determinado objeto que está à venda numa determinada casa. Então, o que eles fazem? Eles casam o dinheiro, o espírito pega aquele dinheiro, leva onde está sendo vendido, coloca o dinheiro lá, pega aquilo, traz e é materializado ali para eles. Por isso que é preciso entender a questão que não tem dono, porque se tiver dono tem que ser devolvido, então se o dono está vendendo tem que ser pago. B. Ocorre a desmaterialização desse objeto durante o transporte. C. Dá-se a Dá-se a materialização do objeto em local específico. Contudo, a execução de todo o processo requer conhecimento especializado por parte do espírito que realiza a ação e, ao mesmo tempo, estreita sintonia fluídica com o médium, assim assinalada pelo espírito Erasto em O Livro dos Médiuns. Para a obtenção de fenômenos dessa ordem, é indispensável que se disponha de médiuns a que chamarei sensitivos. Hoje nós trabalhamos com o nome de médiuns de efeitos físicos. O Erasto está colocando aqui sensitivos, está grifado no Livro dos Médiuns. Isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, né? Aqui entre colchetes, ectoplasma, nós já sabemos, hoje nós já temos um nome, que é ectoplasma, que lhes é próprio. Além do mais, para a execução do fenômeno é necessário
que o perispírito do desencarnado, que executará o transporte, seja impregnado com o fluido vital do médium, que eu estava falando, aquela sintonia, precisa do fluido vital do médium, criando, em consequência, uma modalidade mista de energia, ou fluido, detentora de propriedades favoráveis ao isolamento, invisibilidade, transporte e materialização do objeto. Erasto prossegue com os seus esclarecimentos, isto está no Livro dos Médiuns. Com efeito, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, una, ou seja, vire uma única energia. O fluido vital do encarnado com o fluido vital do desencarnado vai virar uma única energia com o ectoplasma que o encarnado está doando e com as características perispiríticas deste encarnado em expansibilidade, né, são características que vêm com ele, são anímicas. Isso se funde. A sintonia é tão grande que isso se funde e se torna uma única energia. É que, para a produção de tais fenômenos, faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor, né, aquele espírito que está querendo realizar o transporte, quer realizar a materialização, seja o que for, sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. É que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é atributo exclusivo do encarnado, porque ele vai lidar com matéria e o fluido vital que lida com matéria é do encarnado. É ele que está ali lidando com a matéria. Então, é que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é atributo exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, é um espírito que está falando, é o Erasto, do vosso ambiente, do nosso ambiente aqui da Terra, como encarnados. Então, só então ele pode, por meio de algumas propriedades de vosso ambiente, desconhecidas para vós, né, nós encarnados não conhecemos e não conhecemos até hoje, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Nós vamos lembrar lá que nas mesas girantes, né, eles levantavam a mesa, eles levantavam a cadeira com a pessoa sentada nela, então eles moviam o encarnado também. E nós vamos agora para o item 3, mediunidade curadora. A doutrina espírita ensina que as doenças têm origem nas ações do espírito, as quais afetaram a constituição do seu perispírito. Então, o que acontece? Então, é uma pessoa que fuma desde os 12 anos. Ela tem o pulmão negro, ela vai ter problemas naquela encarnação, porque o pulmão está negro, ou se não tiver naquela, na próxima, com certeza. Por quê? Porque nós, hoje, aqui agora, estamos montando o nosso futuro, né? Hoje, aqui agora, eu estou trabalhando o meu perispírito. Então, a hora que eu desencarnar, eu vou levar o meu perispírito exatamente como ele está aqui agora. Se eu fumo, eu tenho um pulmão preto, eu vou levar o meu perispírito com pulmão preto. A hora que o meu perispírito for montar o meu corpo da minha próxima encarnação, ele já vai montar o corpo com o pulmão lesionado. Então, aí vai aparecer uma série de doenças para que se limpe esse pulmão que eu criei o problema. Nós vamos ver
mulheres, mães, que com a revolta que tem com Deus, a revolta que tem com tudo, com o mundo, porque perderam um filho. Então a mágoa, a revolta, a inconformação fazem com que ela vá plasmando, vá materializando esses sentimentos. Esses sentimentos são materializados, são somatizados e vai se criando tumores no perispírito. E esses tumores, o corpo é como se fosse um mata-borrão, uma esponja. Ele vai chupar para limpar. Então o corpo vai chupar, vai como um mata-borrão, pegar esse tumor, trazer para ele, para o corpo, para poder limpar. Por isso que a gente fala que na maioria das situações, a doença é a cura. A doença é a cura. Porque nós somos espíritos, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir e para melhorar. Nós não estamos aqui de férias, para viver uma vida de férias. Nós estamos aqui para evoluir. Então, na maioria das situações, a hora que desencarna, a doença fica com o corpo físico, a doença vai para a Terra junto com o corpo físico e o perispírito volta para o plano espiritual limpo. Então, a doença foi a cura para curar aquele perispírito, ele não vai vivenciar mais aquela doença. Então, nós precisamos entender como as coisas funcionam para não cairmos em armadilhas do plano espiritual inferior, dos nossos irmãozinhos instigantes. Precisa se tomar muito cuidado. Então, vamos aqui. A doutrina espírita ensina que as doenças têm origem nas ações do espírito, as quais afetaram a constituição do seu perispírito. A mediunidade curadora surge, então, como manifestação da misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades de acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. De acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. Ou seja, a pessoa já terminou o seu processo de expiação, seu processo de prova, de provação. Ele tem esse merecimento, porque ele já terminou o processo, ele pode ser curado. Jesus curava todo mundo? Não. Aqueles que entravam no processo de cura, num processo que eles tinham a possibilidade de receber essa melhora, recebiam. Por isso que Jesus colocava, a tua fé te curou. Porque se bastasse a energia de Jesus para curar, não precisasse mais nada, não precisasse fechar o circuito, não precisasse que aquele que estava recebendo tivesse essa possibilidade e quisesse, se não precisasse disso, por onde Jesus passasse as coisas iam se modificando, as pessoas iam se curando, porque a energia estava com ele. Mas não. Precisa fechar o circuito, ou seja, precisa haver essa sintonia, e que a pessoa tem esta possibilidade, ela quer, ela deseja e ela pode, ela tem o merecimento, porque ela já terminou o seu ciclo de limpeza. A doença foi uma cura e já para o perispírito e já terminou o processo. Nós vamos lembrar da mulher que sangrava, né, a mulher hemorroísta, que ela se arrasta ali para que ninguém veja, porque ela vai tocar no tátil, ela vai tocar na túnica de Jesus, porque ela acha que nem Jesus vai perceber, e que ela vai se curar, ela sabe que vai se curar e ela faz. O que acontece? Jesus coloca, opa, saiu uma virtude de mim, porque fechou o circuito, e ela recebeu essa energia, porque quem não quer, ou quem não tem esse merecimento, ou quem não terminou esse processo, nem Jesus colocando ali, né, as suas energias, vai fazer alguma coisa porque a pessoa se blinda e o livre-arbítrio é respeitado. Agora, infelizmente, os nossos irmãozinhos instigantes montam situações com médiuns que não estudam, despreparados, que não sabem o que está acontecendo, ou com interesses de ganhar dinheiro, de ganhar fama, de seja qual for o interesse, e fazem pactos. Então, eu te curo, mas você vai me servir, você vai trabalhar para mim.
E a pessoa ali é curada e ela vira um escravo de um espírito trevoso, de um espírito desqualificado, infeliz. E vai levar isso naquela vida, vai levar nas próximas vidas, vai carregar isso com ele. Vai pagar um preço muito alto por alguns anos de um corpo saudável. Nós não estamos aqui. A gente não está preocupado com o corpo. Por isso que é importante estudar a doutrina, ver o que os espíritos colocaram com Kardec. Qual é a finalidade da doutrina espírita? É curar verdadeiramente. Como é que se cura verdadeiramente? Curando a pessoa, transformando a pessoa. Então, alguém que está passando por uma determinada enfermidade para aprendizado, para limpeza, a hora que ela se transforma, ela estuda, ela aprende, ela se modifica, né? Como diz o Kardec, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para a sua transformação. Essa transformação interior vai mudando a vibração, vai mudando a frequência, vai mudando a cor, vai mudando o cheiro, vai mudando tudo. Vai mudando a psicosfera da pessoa e ela vai se limpando mais rápido, ou ela vai amenizando os efeitos, né? Porque a doença é um efeito, a causa ela é muito anterior, às vezes até de uma vida anterior. Então ela vai atenuando isso. Por isso que a doutrina espírita, ela se dedica ao aprendizado, que é o que os espíritos colocaram para o Kardec, ao estudo, à transformação verdadeira da pessoa, porque essa transformação ela vai levar para a eternidade, ninguém mais tira dela. A cura do corpo, a hora que desencarnar, não faz diferença nenhuma, é roupa. Você vai lá e faz um remendo na roupa. Que diferença faz isso para você? Agora você tem a possibilidade de, no momento que você faz um remendo, aquela tal história que Jesus coloca, não se coloca remendo de pano novo numa roupa velha, porque vai esgarçar. Vamos lembrar o Chico. Nós vamos ver o Arigó queria o tempo todo fazer a cirurgia no olho do Chico. O que o Chico colocava? Não, porque esta digamos, esta amiga que me acompanha, que é a doença, e a gente vai ver, né, nos relatos do próprio Chico, que já acompanha ele por várias encarnações, a questão da perda da visão. Ele falou, esta amiga que me acompanha eu já conheço. Então eu não quero ter que me preparar para uma amiga diferente. Porque aquela situação, se ela for tirada de uma forma, ela vai ser transportada e acontecer de outra forma. Então por isso que a doutrina espírita, dentro dos ensinamentos que os espíritos deram ao Kardec, não tem trabalho de cura. O trabalho é da cura verdadeira, da cura para a eternidade, que é o estudo, o aprendizado e a transformação. Então é isso que nós vamos ver aqui. Nesse sentido, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, né? Perispírito. Então, aquele médium, existem médiums que têm a capacidade, com uma energia verdadeira, com um trabalho verdadeiro, um trabalho evoluído de curar? Sim. Nós temos que analisar o médium, porque vamos lembrar a sintonia que precisa ter com até o fluido vital do médium. Então vamos ver como é esse médium, como ele vive, como é o processo, qual é a moral dele, qual é a vida que ele tem, como ele trata a família, como ele trata as pessoas, para saber com que tipo de espírito ele está ali trabalhando. Então, um processo de ajuda, de fluidificação de um Chico Xavier, meu Deus do céu, olha os espíritos de escola que trabalham com ele. De um Divaldo, olha os espíritos que trabalham com ele. Então, essa substituição de uma célula sã por uma célula, de uma célula malsã do perispírito para uma célula sã, é como se fosse uma transfusão de sangue. É uma transfusão de fluido vital. É uma transfusão energética da energia do médium para o paciente, para o encarnado que está ali. De perispírito para perispírito. Então, nesse sentido, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza. Eu vou repetir. Estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Ou seja, da energia que foi inoculada. De quem é essa energia? Do médium
junto com a energia do espírito. Os dois estão em sintonia, então essas energias são similares, são análogas. E é esta energia que vai ser inoculada naquele espírito que está ali buscando ajuda com um espírito encarnado que está trabalhando junto com o espírito desencarnado. Somos todos espíritos e a nossa função é melhorar, crescer e evoluir como espíritos que somos. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade do médium curador. A mediunidade curadora apresenta outras características. E aqui nós vamos ver do livro, o que nós lemos até agora foi do livro A Gênese do Kardec. Agora nós vamos ver um trecho do livro dos médiuns. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar. Então, todo mundo que trabalha com magnetização tem uma capacidade de doação fluido-magnética maior, porque tem pessoas que têm, isso faz parte, é anímico, faz parte da pessoa. Então, todo magnetizador, seja ele por estuda magnetismo, das teorias de Mesmer, seja reikiano, seja passista na casa espírita, porque o passista é um magnetizador, o trabalho do passe é um trabalho de mento energético, ou seja, é a energia mental e a energia eletromagnética do encarnado, do passista, do magnetizador, é uma magnetização, né, junto ali, ele é um filtro, né, junto com o que ele está filtrando ali do plano espiritual, quando o trabalho é com empenho, com vontade, com afinco, com conhecimento, com uma preparação muito grande, ele consegue ali realmente aliviar a dor, ele consegue minimizar o sofrimento, ele consegue, com a fluidificação da água, com a magnetização ali através do passe, dar um bálsamo, dar um lenitivo para aquela pessoa que está doente. Então, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, né, abre aspas, espíritos desencarnados, fecha aspas, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias. Isso aqui é do livro dos médiuns. As cirurgias espirituais estão relacionadas à mediunidade curadora e envolvem igualmente grandes movimentações de fluidos ectoplásmicos. Tais cirurgias não ocorrem em geral nas casas espíritas e os médiuns nem sempre são espíritas propriamente ditos, porque essas cirurgias de curas e os médiuns que trabalham com essas cirurgias de cura são espiritualistas. Isso é importante, é o que eu estava colocando dentro da doutrina e dentro da casa espírita. Nós vamos trabalhar com o estudo e a transformação interior para a cura. A doação magnético-espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser veículo de cura de enfermidades ou de alívio ao sofrimento do enfermo, podendo, em consequência, abrandar a manifestação da enfermidade. Já falamos sobre isso. As curas espirituais, quando acontecem, são obtidas pela aplicação do passe, pela fluidificação da água, pelo hábito saudável da oração, pelo enriquecimento da fé, obtida por meio de atitudes mentais positivas e mudanças de hábitos negativos. A transformação de quem está ali recebendo. Porque se ele está aberto para receber e pronto para trabalhar, para se modificar, para se transformar,
as coisas vão acontecer. Né? Vamos lembrar da mulher lá que toca a túnica de Jesus. Ela estava ali no seu maior esforço e pronta, sabendo que ela iria receber essa cura. A transmissão fluídica pode ser feita diretamente à pessoa doente ou à distância, por meio dos efeitos plasmadores, né, e ideoplásticos, as energias que nós enviamos, né, nós podemos enviar a energia pessoalmente, fisicamente, e podemos enviar a energia mentalmente, porque na verdade tudo é mental. Embora eu coloque a minha mão e esteja transmitindo os meus fluidos, o que está irradiando, o que está emanando, o que está mandando para a pessoa é a minha mente. Se eu não colocar a mente, eu irradio do mesmo jeito. Se eu não colocar a mão, eu irradio do mesmo jeito mentalmente. Vai depender da minha força mental, da minha vontade, da minha elevação, né, e da minha característica também de poder doar energia eletromagnética. E da mesma forma que eu faço com quem está na frente, eu faço com quem está na China, quem está nos Estados Unidos, quem está no prédio ao lado, no bairro ao lado. Eu envio as energias através da minha mente para a pessoa que eu estou mentalizando. Então, a transmissão fluídica pode ser feita diretamente à pessoa doente ou à distância, por meio dos efeitos plasmadores e ideoplásticos do pensamento e da vontade. A vontade verdadeira, lembrando que o espírito se utiliza do pensamento e da vontade da mesma forma que nós encarnados utilizamos as mãos. E como nós somos espíritos, nós também trabalhamos o pensamento e a vontade. Depende de nós, depende da nossa capacidade, da nossa vontade realmente de auxiliar e de doar os nossos fluidos eletromagnéticos, o nosso fluido vital. E aqui o item 4, transcomunicação instrumental. Trata-se de um tipo de manifestação dos espíritos que utilizam para comunicar-se aparelhos e equipamentos localizados no plano físico, quais sejam gravadores, telefone, televisão, computador, fax, rádio, secretária eletrônica, etc, etc. O médium seria utilizado indiretamente como doador dos fluidos ectoplasmáticos. Ou seja, existe a necessidade de um médium de efeitos físicos para doar os fluidos ectoplasmáticos, ou seja, para doar o ectoplasma para que esses efeitos ocorram. Então, a hora que a ciência conseguir trabalhar isso e conseguir realizar, o Chico coloca isso no Pinga Fogo de 1971, que tem o de 71 e tem o de 72. Se eu não me engano, de 1971, que chegará o dia em que nós nos utilizaremos de aparelhos para nos comunicarmos com entes queridos desencarnados. Ele estava falando da transcomunicação instrumental. Então, aí não vai se precisar do médium nem do médium de efeitos físicos. Mas isso é uma coisa que ainda está mais para frente, que por enquanto ainda nós não temos. Por enquanto ainda são os efeitos ectoplasmáticos de um médium de efeitos físicos que vai auxiliar nesse tipo de transcomunicação. A ideia de construir um instrumento que torne possível o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual não é recente. O conhecido inventor e inovador tecnológico estadunidense, né, dos Estados Unidos, Thomas Alva Edison, que nasceu em 1847 e desencarnou em 1931, mais conhecido por ter inventado a lâmpada elétrica, tentou também construir um desses aparelhos. Há várias obras que tratam do assunto com seriedade. Entre elas, sugerimos a transcomunicação através dos tempos de Hernani Guimarães de Andrade. Tem muitos trabalhos no YouTube também, né, sobre as pesquisas e os trabalhos do Hernani Guimarães de Andrade, que é uma pessoa extremamente conhecida. E aqui eles colocam também para ver a ponte entre aqui o além, teoria e prática da transcomunicação, de Edelgard Schaffer, não sei se é assim que se pronuncia, com tradução de Günther, né, Altmann, pela editora Pensamento. Dentre as comunicações instrumentais, destaca-se a fotografia transcendental, a fotografia ou imagens de espíritos,
animais, plantas ou cenas do plano espiritual. Mas independentemente, aqui nós vamos ver um trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, mas independentemente do recurso tecnológico utilizado, tem como princípio a ideoplastia, ou criações fluídicas, fenômeno pelo qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. Então, nós materializamos as nossas ideias. E desde que o mundo é mundo, o homem materializa suas ideias. Por isso que a gente vê essas carrancas, esses totens, essas coisas que existem desde os povos primitivos. Por quê? Porque as pessoas visualizavam essas energias. Então, a pessoa materializa uma determinada... Ele cria na mente dele um determinado ser, ele tem vida? Não. Mas ele vai estar plasmado, ele vai estar ali materializado na psicosfera da pessoa, enquanto ela alimentar essa energia que ela criou. Então, quem é vidente vai ver aquela pessoa com um ser esquisito, estranho, que está ali com ele. É uma criação mental daquela própria pessoa. Ela que criou, enquanto ela estiver alimentando aquela energia, vai estar ali naquela forma que foi plasmada, que foi materializada na psicosfera de quem a criou. Então, nós vamos ver isso desde os povos primitivos. Nós vamos ver que os princípios de religiosidade, de Deus do trovão, Deus da água, o Deus bicho, o Deus urso, o Deus... seja o que for, existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, existem os médiuns ostensivos. Então, um ser primitivo que via o companheiro ou a companheira que estava ali com ele morrer, que não respirava mais, que ficava ali, apodrecia, sumia, de repente estava do lado dele caçando. Por quê? Porque o espírito ali naquela primitividade, ele não formou ainda um lugar para que ele possa, porque é uma formação ideoplástica, mental também, os planos espirituais. Ele continuava ali na floresta caçando. Então aquele médium via ele ali, então sabia que a morte não existia, né? Que o companheiro que sumiu ali aparecia de outra forma ali do lado, caçando com ele. Então aí vai se surgindo as ideias dos deuses, as ideias da religiosidade. Nós temos 2 livros que trabalham muito bem isso. Nós temos, né, aqui no caso vão ser 3, né, mas nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, buscar A Caminho da Luz, do Emmanuel, que começa desde do Big Bang, né, desde a formação da Terra. Mas nós temos estudos fantásticos do Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, que ele começa a falar desde a primitividade. E nós temos também, afinal, Quem Somos, do Pedro Granja, que também começa lá de trás, né, com todas as ideias de religião e de mundo e de vida após a morte, que começa desde os povos primitivos por causa dos médiuns, que eram chamados de pajé, de xamã, de pitonisa, piton, de sacerdote, não importa a nomenclatura, não importa o nome, é um médium ostensivo que, por causa das suas visões, por causa da sua audição, por causa do que era capaz de captar, mudava, colocava essas ideias, ia modificando e começando a trazer as ideias da vida depois da morte, desde das cavernas. Então vamos aqui, os processos de ideoplastia integram todos os tipos de manifestações, as de efeitos físicos, como as anteriormente citadas, as que têm como veículo direto os meios tecnológicos e as de efeitos intelectuais. E aqui nós vamos ver um trecho do livro A Gênese, de Kardec. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Nós já falamos.
Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-se-lhe as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis, sempre dentro das leis de Deus, as leis da natureza com N maiúsculo. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Nós vamos ver essa colocação do Kardec no livro A Gênese. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e buscar, quando ele coloca que tudo que nós realizamos, e nós somos espíritos, é através do pensamento e da vontade. E nós temos no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, nós temos também aqui no canal, psicografado pelo Chico, capítulo 2 do livro Pensamento e Vida é a vontade. Para nós entendermos o que é esta vontade verdadeira. Vale a pena entrar e reler o capítulo 2 de Pensamento e Vida. Nós terminamos aqui esse tema e no nosso próximo estudo nós vamos ver manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Nós vimos de efeitos físicos, né, hoje, e na próxima nós veremos as de efeitos inteligentes. Até lá!